Boa tarde, meu povo, minha pova e meu povaréu, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Continuando as nossas alterações, então, que ocorrem, né, durante essa troca de infância, puberdade para a vida adulta, a gente fala um pouquinho da ação hormonal, tá? Que tudo isso vai ocasionar no organismo de vocês, tá? Então essa passagem da infância para a adolescência não é uma coisa fácil, tá? É, não é fácil assim do ponto da criança a passar por essa transição para a adolescência. Não é fácil para os pais, não é fácil para as pessoas que estão próximas compreender a intensidade dessa transformação. Então, na maioria dos casos, ninguém entende que essa grande transição que ocorre é responsável por uma série de mudanças no corpo, na mente dos meninos e das meninas, tá? Você tem toda uma transformação corporal, você tem todo um afloramento hormonal que está ocorrendo, e é nesse período da adolescência que ela pode ser encarada como o período em que a criança está se transformando em adulto, tá? Os responsáveis por essa fase são os famosos hormônios, né? Que chegam a todo vapor, totalmente acelerados, tá? É, interferindo em várias coisas, inclusive na forma de pensar, tá? Essas mudanças são tantas e tão intensas que acontecem tanto dentro do organismo, do corpo, né, quanto fora, porque o corpo muda e ele já não é mais o mesmo, tá? Com essa sequência das alterações vem também a preocupação, porque muitas vezes a criança não entende direito o que está acontecendo. É, quando a fase infantil começa a se despedir e começa a dar lugar para a adolescência, vocês vão crescendo, né? A garotada como um todo vai crescendo mais rápido e fica mais ou menos desengonçada, né? Os pelos começam a aparecer, o corpo das meninas vai ficando mais arredondado, a voz dos meninos começa a engrossar. E sem saber direito como isso ocorre, muitas vezes acabam sentindo vergonha, né, dessas variações e dessas mudanças que está ocorrendo no corpo, tá? E o melhor ponto, assim, acredito que a melhor saída para evitar que a pessoa fique perdida dentro desse meio é o esclarecimento, tá? É se esclarecer. Então acaba ficando para os pais, né, essa tarefa de conversar com os filhos e tentar explicar que essas coisas são normais, são passagens normais que ocorrem na nossa vida. Então os mensageiros químicos, né, do nosso organismo, o estímulo que ocorre do sistema nervoso lá no hipotálamo, justamente para que ocorra essas mudanças, o que vai se modificar, o que vai crescer, então acabam sendo muito importantes, né? Porque os hormônios do crescimento, tanto os hormônios do crescimento quanto os hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona, né, que são produzidos pelo ovário nas meninas, e a testosterona, que é produzida nos testículos pelos meninos, tá? Além dos ovários e dos testículos, a gente tem outras partes do corpo que produzem esse hormônio também e que vão estar envolvidos nessa transformação. Então a gente cita a hipófise, né? Que é essa pequena região do nosso cérebro que é responsável pela produção de algumas substâncias que, por sua vez, vão enviar essa mensagem ao ovário e ao testículo, né, para produção, né, para essa liberação de hormônio. Então ela diz lá, ó, tá na hora de a gente começar a produzir mais os hormônios sexuais e tem outros hormônios que vão atuar aí, que são hormônios como a prolactina e os andrógenos, né? E os hormônios andrógenos que também ajudam na transformação do corpo de criança para o corpo de um adolescente, tá? Por exemplo, nas meninas você tem uma ação hormonal que as garotas sofrem as maiores modificações durante a puberdade, né? Então elas costumam chegar à adolescência antes dos meninos e levam menos tempo para alcançar a maturidade, tá? Então elas acabam chegando antes a,
a essa adolescência, né, a fase adulta e afins. Então, durante esse período, você tem esse desenvolvimento corpóreo, desenvolvimento dos seios, pelos pubianos, pelos das axilas e o início da menstruação, né? Fica marcada aí. Que muitos utilizam isso, muitas culturas usam isso como uma parte simbólica, né, da passagem da fase de criança para a fase adulta, tá? Para a fase da adolescência. Então, geralmente, as garotas se tornam fértil nos 2 ou 3 primeiros anos após o início dessa puberdade. E outra mudança bem visível é na forma do corpo, né? A cintura mais fina, os quadris se alargam e essas transformações, e vão ocorrendo transformações menos aparentes também, tá? A estrutura reprodutiva, né? A vagina acaba ficando mais espessa, o útero aumenta de tamanho e acaba aumentando essa irrigação sanguínea na região do clitóris, tá? Nos meninos, nos garotos, o período da puberdade ele varia dos 13 anos até os 18, tá? E após os 14 anos em geral, né, aproximadamente, isso não é, a gente não consegue mensurar isso firmemente, é aos 14 anos, mas é geralmente nessa fase, eles são, em geral, tá? Não se aplica a todas essas alterações, eles acabam sendo mais pesados e mais altos que as meninas, né? Então essas alterações físicas que fazem parte desse período são aumentos dos genitais, o aparecimento dos pelos pubianos, faciais, das axilas, né? A voz se torna mais grave e aí mais ou menos nessa idade você tem essa liberação hormonal, tá? Para todos, para os meninos, para as meninas, essas mudanças físicas, sejam elas assim diferentes para os meninos e diferentes para as meninas nessa fase, né, desse amadurecimento da adolescência, a alteração comportamental ela vale para ambos, tá? Cada um com a sua particularidade, né? Cada um tem uma mudança comportamental bem diferente do outro, e é nesse período que várias questões curiosas acabam aparecendo, né? Essas alterações hormonais também respondem por boa parte do mau humor e da chatice que é característico dos adolescentes, por isso que se pontua como é bem comum falar da aborrecência, né? Porque assim, toda essa mudança que ocorre gera uma série de dificuldades a se ajustar a essas mudanças físicas, essas mudanças que ocorrem no corpo, e isso acaba levando assim, muitos às vezes se tornam depressivos, desanimados, e por outro lado, você tem ocasiões onde você tem uma disposição excessiva que leva assim os adolescentes a um grande surto de entusiasmo nesse meio. Então essa liberação que ocorre hormonal, né, que é dada pelos hormônios, pelo LH e pelo FSH, que vai no homem fazer a indução da testosterona e na mulher fazer a indução da produção do estrogênio e da progesterona pelos ovários, tá? Então nessa idade é bem normal que os jovens queiram expressar a sua própria personalidade, né, ou ser ouvido por todos, e formam um caráter definido, tá? E é ali que eles vão experimentar os máximos de sensações possíveis. E acaba gerando uma série de atrito com os valores, com padrões de comportamento que são pré-estabelecidos, né, pelo mundo adulto, acaba se tornando muito difícil que não tenha esses atritos, né? Então aí que você tem é nessa fase que você tem essas experimentações, né, diversas, que acaba demonstrando assim, isso acaba demonstrando uma independência dos adolescentes e uma forma de autoafirmação, né? Mas muitas vezes você tem assim essa vontade de passar por essas novas experiências podem ter consequências bem mais sérias, tá? E um simples não vindo dos pais acaba por sendo suficiente, né, para que aquela experiência não seja repetida, ou que ela seja repetida, porque você tem essa necessidade inerente dessa aceitação, dessa caracterização que
que ocorre, né, pelos corpos e essa afirmação desse de colocar o que você pensa, o que você acha dentro desse meio, sabe? Então acaba o colocando essas pontuações dentro desse meio. Então você tem todas essas alterações que ocorrem de uma forma direta, né, e indireta no corpo por essas grandes alterações hormonais. E geralmente assim, essas transformações que acompanham a puberdade, elas não se encerram na adolescência, né? Então elas acabam assim, a adolescência se concretiza na amplitude dessa evolução, né? Dessa parte hormonal até a fase adulta e pega assim, ela acaba pegando todo um processo de desenvolvimento cognitivo até o amadurecimento pleno dessas faculdades mentais, né? Então ele situa o indivíduo entre os limites da dependência infantil até uma autonomia como adulto, tá? E acaba construindo esse alicerce muito forte de uma identidade que continua sendo aprimorada para além da juventude, né? Por meio dessas reformulações constantes de caráter social, de caráter sexual, ideológico, vocacional, né? Que são impostas por uma realidade cultural que é bem carregada de prescrições e divergências de valores, dependendo da cultura, dependendo do local onde você está se desenvolvendo. Então, como adolescente, se deve sim encarar essas mudanças corporais e psicológicas com calma e naturalidade, porque isso faz parte do desenvolvimento. Né? Entendendo isso, é um processo obrigatório. Ele é passageiro, mas é obrigatório, tem que ocorrer. Então, de um modo geral, essas dúvidas acabam aparecendo, né? E a curiosidade aumenta, e com as novas transformações corporais você tem uma busca maior de conhecimento, principalmente visando esclarecer todas as dúvidas, né, que acabam sendo fundamentais para o bom desenvolvimento físico e psicológico desse indivíduo, que além de cuidar da sua higiene pessoal, né, fundamental, que é fundamental para evitar constrangimentos sociais, e sempre que houver situações que sejam assim peculiares, diferentes ou que causem alguma estranheza, procurar algum profissional médico para esclarecer isso de uma forma maior, né? Porque toda essa ação hormonal vai ocasionar várias mudanças no corpo, tá? E essas mudanças no corpo elas vão refletir na sua identidade, no seu em como o adolescente visualiza o mundo, né? Justamente caracterizando essa parte da identidade, tá? Dentro do meio. Tanto que você tem assim os heterogêneos, né? Que são os hormônios que acabam inibindo a atividade osteoclástica, né? E acabam estimulando o crescimento ósseo. Então você tem aquele você acaba incumpridando, né? Você acaba crescendo muito nessa fase, tá? E acaba se tornando assim muito rápido em poucos anos, né? Então, que é conhecido como aquele estirão de crescimento. Então, o estrogênio causa essa união das epífises, né, com as hastes dos ossos longos e, consequentemente, você garante esse crescimento, né? Esse estirão grande, né? E é sempre primeiro, né, de uma forma geral, claro que não é regra, mas em maioria ocorre primeiro nas meninas do que nos meninos. Tá ok? Segue o material aí em anexo, pessoal, deem uma olhadinha, lembrem de pontuar as suas dúvidas, né, que a gente esclarece isso na aula ao vivo. Tranquilo, gente? Fiquem bem quanto a isso. Um grande beijo e até a próxima aula.